Olá, amigos do Bolos de Emergência. Meu nome é Patrícia Lopes, sou médica emergencista e emergencista pediátrica. E hoje a gente vai falar sobre trauma na pediatria, que é uma causa importante aí de mortalidade infantil no Brasil. E aí entra acidentes de trânsito, atropelamentos e até mesmo casos de abuso. E aí a gente vai começar falando de quê? Das características anatômicas que tornam as crianças diferentes e até mesmo mais vulneráveis a certos tipos de lesões quando a gente compara com o adulto. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Os lactentes eles têm uma massa muscular menor em comparação à dos adultos, 20% versus 40%, né? E tem uma maior proporção de peso de órgãos vitais, tipo fígado, rins, cérebro. E outro fator importante para a gente considerar é a proximidade entre os órgãos, né? Além da proximidade entre os órgãos, eles têm uma menor distribuição de gordura em tecido conjuntivo. Então, esses órgãos eles ficam mais móveis e suscetíveis a lesões por desaceleração e traumas multissistêmicos. Por exemplo, se o paciente bebezinho, né, de meses de vida, sofre um acidente, é muito mais fácil ele ter uma lesão multissistêmica, né? Vai pegar ali vários órgãos, do que no adulto, por exemplo, que vai pegar uma determinada região mais específica. E também por conta do tamanho corporal menor dessas crianças, a força de um impacto ela tende a se distribuir por todo o corpo da criança e aumenta a possibilidade dessas lesões em múltiplos sistemas e múltiplos órgãos. E essa relação superfície-peso ela é maior ali nas crianças, que causa também uma maior perda de calor e um potencial aumentado para fazer inclusive hipotermia. Então é uma coisa que a gente tem que ficar ligado se essas crianças não estão fazendo hipotermia, principalmente por conta dessa relação superfície versus peso, tá? E a pele infantil ela é menos espessa, né? Ela é mais fininha e ela cobre uma superfície corporal proporcionalmente maior ali em comparação com o adulto. Já com relação à resposta das crianças à hipovolemia e ao choque, existe uma diferença importante aqui em relação aos adultos, tá? As crianças elas conseguem manter a pressão arterial por muito mais tempo, mesmo após perdas sanguíneas significativas. Então a hipotensão na criança é um sinal bem tardio, geralmente surge ali depois que ela perde cerca de 30% do volume sanguíneo dela. Então é muito importante a gente tratar o choque ainda na fase compensada na pediatria. E a gente vai ter que observar sinais como taquicardia, tempo de enchimento capilar prolongado, como é que está o sensório dessa criança, como é que está a diurese. Porque quando a criança está hipotensa, quando a hipotensão se manifesta, pode ter certeza que ela já perdeu uma grande quantidade de volume e ela está bem próxima de um colapso circulatório. E outra coisa que a gente tem que considerar é que a criança ela tem a maior proporção ali, né, uma proporção diferente cabeça, corpo, e tem um cérebro inclusive menos mielinizado, os ossos cranianos são mais fininhos, os órgãos como o fígado e baço, eles são posicionados mais anteriormente, então tudo isso aumenta a vulnerabilidade a lesões mais graves, né? E um detalhe interessante é que elas têm uma elasticidade maior da caixa torácica e você pode inclusive encontrar várias crianças com traumas contuso, com lesão pulmonar, mas sem fratura de caixa torácica, sem fratura de costelas. Inclusive é raro você encontrar fraturas de costelas em crianças. Se você encontrar, provavelmente essa criança sofreu um trauma de grande impacto, de alta energia e de alta gravidade, tá? Porque geralmente ele tem contusão pulmonar sem necessariamente ter fratura de arcos costais. É bem raro você ver em pediatria. Então, assim, em resumo, as crianças elas têm algumas particularidades anatômicas e fisiológicas que exigem uma abordagem diferente da gente em relação a situações de trauma quando a gente pensa aí comparativamente com o adulto, tá? Então é importante a gente reconhecer de maneira precoce os sinais de comprometimento, os sinais de choque, observar aí o exame físico dessa criança, se ela não está aí com tempo de enchimento capilar prolongado, se ela não está com taquicardia, aí compensando um choque, e lembrar que a taquicardia na pediatria vai ter que sempre olhar aquela tabelinha de qual é a frequência cardíaca ideal, se eu já estou com frequência cardíaca acima do esperado para aquela idade, porque a gente tem diferentes cortes de frequência cardíaca, tá? É importante a gente considerar que o reconhecimento precoce aí vai salvar essa criança e a intervenção rápida vai conseguir dar um bom desfecho para elas, tá? Esse foi mais o nosso bolo de emergência sobre trauma pediátrico. Em breve eu trago aí mais conteúdos de pediatria para vocês.